Agora, ó, se, pô, vocês são, pô, 3 dias depois que o cara se apresentou. Eu vi muita gente falando já, nossa, senti uma diferença no sistema defensivo. Antes estava muito exposto aí e tal, enfim. Já dá pra sentir alguma coisa Acho do que não. Leonardo Jardim? Eu acho que atuações individuais ontem podem ter mascarado esse ponto de sentir uma diferença. Acho que o Léo Ortiz começou a temporada errando muito, né? Falhando demais. E lances que ele com a bola, né? Não é um lance de sistema que o Felipe Luiz, o sistema tava todo errado e o Léo Ortiz errando, não. Técnico, Tinha né? lances de erro técnico, bobo mesmo, dele e do Léo gol do Pereira. Fluminense, né? Contra o próprio Fluminense, perfeito. E acho que ontem não aconteceu. Acho que ontem, individualmente falando, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira estavam muito ligados no jogo. Principalmente o Léo Pereira, de novo, muito ligado e sendo importante pro Flamengo. Eu acho que tem uma grande diferença, que é o camarada que a gente acabou de ver batendo pênalti. É o Jorginho, cara. O Jorginho é capaz de acertar e a presença dele acerta o Flamengo e a ausência dele desacerta o Flamengo. É ele que é o temporizador, é o compasso que faz a música tocar junto, né, desse meio de campo do Flamengo. E ontem, de novo, o que teve de bom do Flamengo talvez tenha sido o Jorginho. Talvez tenha sido ele, da organização que ele traz, do jogo que ele passa a partir do pé dele. Acho que, ofensivamente falando, vimos muito pouco do Flamengo ontem, né? Uma chance. Talvez a chance do Arrascaeta, que ele cabeceia. A cabeçada é aquela zona lá que o Léo pega mal na bola. Muito pouco. Pra mim, a melhor é Pedro, mas pra mim a melhor tá no Jorginho. Tá, você vê algum problema em de repente deixar o Paquetá no banco? Ou, pô, é início de trabalho, tal, um jogo só? Porque querendo ou não, a gente tá falando do cara que vem com o maior investimento possível, vem com uma grande contratação, a gente fez uma prateleira. Eu acho que ele vai ser titular, Não, a gente fez uma prateleira como ele sendo talvez o segundo principal retorno ao futebol brasileiro, por conta das circunstâncias, de onde ele estava, jogador de seleção, que deve disputar a Copa do Mundo, e aí numa final contra o maior rival, ele vai lá e fica no banco. Eu acho que a intenção do Jardim era não tocar em nada, né? Vamos jogar como a gente jogava ano passado, de memória isso daqui funciona, então não vamos tocar em absolutamente nada aqui. E vamos ver como que a coisa vai. O normal é assim, um time um pouco mais protegido. Com o Jorginho, que seja mais fácil dele se adaptar jogando do lado direito do ataque, fazendo o que o Carrascal fez ontem. Porque, repito, né, que a gente disse aqui na semana passada, o Felipe Luiz não teve tempo de colocar Jorginho, Arrascaeta e Paquetá para jogar junto. Porque primeiro um estava fora, depois lesionou o Jorginho e tal. Então a tendência já era com o Felipe Luiz isso melhorar. Ontem eu acho normal, porque era uma final de campeonato, ele colocou os mais acostumados a jogar. Se você coloca esses 11 e não dá instrução nenhuma, eles sabem o que fazer, porque eles sabiam o que fazer no ano passado. Eu acho que foi essa a ideia do Jardim ontem. Assim, e tem alguma... E, gente, de novo, realmente chegou quinta-feira para uma final contra o time que vinha melhor. Então, ok. Deu, assim, de novo, que é aquela vontade de a gente querer ver o dedo do treinador, né? Lá ele, mas enfim, você quer. A única coisa me pareceu um pouquinho mais vertical, um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais intenso, até por características. O Leonardo Jardim é um time mais direto, o do Felipe Luiz era ficar um pouco mais com a bola, mas, de novo, é aquela vontade. Teve alguns momentos, principalmente na primeira etapa, olha, o Flamengo deu uma esticada aqui, que não um passe mais vertical, que talvez com o Felipe, que é normal, que você meio que já sabe e tal, mas pode ser do jogo. Não dá para falar nada, nem a favor, muito menos contra, mas claro, bater pau, você ganha o campeonato, não tem o que falar. Mas, de novo, gente, mesmo se fosse sei lá, pegar um exemplo brasileiro aqui, de um treinador, que eu não gosto de falar treinador retranqueiro, não gosto, mas imagine, pense num treinador retranqueiro na tua cabeça, tá? Só ligação direta. E bota o Fernando Diniz na estreia. Evidente. Quem é que pensou no Celso Roth? Cautela. Cautela. Eu acho que tem um ponto do Paquetá, que é, se não, com o Felipe Luiz, ele já tinha uma ideia de jogo do Paquetá pela direita, né? Ele utilizou isso em vários momentos e tal. E com o Leonardo Jardim, eu acho que isso vai ser vezes 2. Porque se ele usava o Christian no ano passado, nessa função pelo lado direito, e o Christian segue jogando por ali no Cruzeiro, eu acho que o Paquetá vai fazer algo parecido com a composição que o Christian fazia. Tudo bem que a perna direita e a perna esquerda faz diferença, né? O Paquetá atrás para dentro para organizar o time. Christian. E tem essa capacidade também, a diferença técnica. Só que eu acho que o Christian, em alguns momentos, ele fazia a composição do meio. Em vários momentos, o Cruzeiro se fechava com uma linha de 3, né? Como marcação, né? Não com bola. Isso. Mas como marcação, fechava com uma linha de 3 e tinha um time muito mais fortalecido por dentro. Pode ser que esse seja o modelo para deixar o Arrascaeta respirar. Ano passado, o Cruzeiro assim jogava em vários momentos. O Matheus Pereira e o Caio Jorge ajudavam na pressão, mas não eram a prioridade da pressão do Cruzeiro. E acho que nesse ano vai ser um pouco parecido. Eu acho que o Lucas Paquetá será titular. Acho que acho que é algo pontual para esse jogo. Tô com o Beckler, não vou mexer em nada e deixa como tá, mas acho que ele vai ser titular e vai ser titular no lugar do Carrascal pelo lado direito. Pra gente finalizar aqui,
pelo lado do Flamengo, depois a gente vai falar do Fluminense também. A questão do Boto, cara, porque obviamente gera ali um negócio meio estranho com o torcedor, né? O torcedor querendo a saída, o próprio presidente do clube dizendo, né, que vai procurar outro diretor de futebol. Mas daí quando você tem um título, quando você sabe que o seu time vai ser esse, que o elenco tá fechado, que os jogadores são bons, que você gastou uma grana boa também para montar esse time, vai caindo um pouco, querendo ou não, no esquecimento. Daqui a pouco começa a entrar no eixo, daqui a pouco o Flamengo começa a conquistar suas vitórias, essa parada fica de lado. Esse título, de repente, dá uma moral pro Boto, no sentido de o torcedor vai esquecendo, ele vai ficando. Você acha que pode dar uma moral pra permanência dele? Se você vai demitir um diretor por pressão da torcida, sim. Se você vai demitir um diretor porque ele não trabalha bem, não. Porque esse título ontem, o Fábio passou embaixo de uma bola, ele podia ter passado em cima dela, ele podia ter feito uma defesa mais de pênalti. O Flamengo tinha perdido antes das alternadas. Pênalti do Paquetá, né? Que o Fábio quase pega. Então, por pressão popular, sim, alivia. Aí se ganhar do Cruzeiro, se ganhar do Botafogo, então parece que o Flamengo está trabalhando bem. Agora, se você sabe fazer as perguntas, por que renovou o Felipe? Por que mandou embora? Por que trouxe esse? E se com as perguntas você tem a resposta que seu diretor está errando, seu diretor técnico está errando, aí você manda embora independentemente de se a pressão está maior ou pior. Porque no Flamengo, por vezes, se trabalha assim também, né? Pela pressão do torcedor. Mas acho que é a linha do Ou até quando não tem pressão do torcedor, que dá para dizer que é o cargo do Felipe Luiz, né? É algo muito mais importante do que o cargo do Boto, né? Com certeza, com certeza. A linha do BAP, pra mim, é essa aí que o Beckler falou. É um cara, ontem as declarações dele são... Eu já falei assim, tem horas... Do BAP ou do Boto? Do BAP. A minha sensação é de que o BAP, ele tem declarações que se assemelham a um adolescente com poder, assim. Eu acho que tem horas que, por exemplo, quando ele é perguntado do Felipe Luiz, ele fala, não, tem que esquecer isso daí, não quer falar disso daí. Cara... E sai fora, né? Ele sai fora, é deselegante, é coisa que um adolescente com poder faria. Eu acho que é um cara... O BAP, ele se leva muito pelas emoções, tá muito claro que se leva muito pelas emoções. Podendo acertar e errar, tá? Mas sobre as declarações dele, são muito baseadas por emoções. E aí eu acho que ganhar ontem arrefece um pouco o clima. Claro. E se ganhar do Cruzeiro, mais ainda. E se ganhar o próximo jogo, mais ainda. E aí eu tenho a sensação... Eu tenho poucas dúvidas que se o Flamengo engatar uma sequência de 5 vitórias, a questão Boto está apagada. Exatamente. Por isso que eu falei. Acho que vai acabar sumindo também. E assim, e de novo, cada vez menos a gente entende do que está acontecendo num elenco, no futebol, porque a gente não tem mais acesso a treino, no máximo ao WhatsApp, mesmo assim é discutível. Às vezes é uma relação nossa. Sim. Às vezes um áudio no WhatsApp é uma coisa, o mesmo texto escrito é diferente, né? E como o BAP e o Boto é isso, né, cara? Tem competência, tem capacidade, inegavelmente, mas assim, o BAP é melhor para o bem do Flamengo, se pudesse apagar, sabe aqueles tweets de 2010 a 2012? Repare, todas as pessoas em qualquer área de atividade humana, elas se complicam com as tweetadas que elas deram entre 2010 e 2012. Total. Tudo que é pego, de qualquer assunto, de qualquer área. Tem gente que tá morando em 2010 até hoje, mano. E também bem tem gente que tá tweetando igual em 2010 para não dizer que é outra coisa ainda. Enfim, então assim, se desse para pagar o que fala o BAP e o Boto, só se trabalham bem. Só não pode dar entrevista, só não pode falar. Outra coisa é o Wallace falar, se ganhar os próximos 5 jogos, isso vai sumir. Pô, então quer dizer que se ganhar os próximos 5 jogos, eles estavam certos de demitir o Felipe Luiz? Não, Não, porque provavelmente ganharia com o Felipe Luiz. Então, o problema é parecer que deu certo, porque esse time naturalmente ia dar certo. A volta do Jorginho, pra mim, é fundamental. Sem dúvida. É o tipo de jogador que você só vê a importância quando ele sai. Olha o Real Madrid, cheio de craque. Saiu o Toni Kroos, pô, acabou tudo ruiu. O time não tem sentido nenhum de jogo, tá há 1 ano e meio buscando sentido de jogo, porque saiu, depois ainda saiu o Modric, mas saiu o cara que dava sentido de jogo. Olha o Rodri no Manchester City, quando ele saiu no ano passado. Esses caras que são muito silenciosos o que eles fazem, mas é perder pouco a bola, atrair um pouquinho a marcação. Se você perde pouco a bola, você dá pouco contra-ataque para o adversário. Então, a volta do Jorginho, eu acho que ia naturalmente melhorar o Flamengo com o Felipe Luiz lá. Então, pode parecer daqui a pouco que eles estavam certos, estando errados.